Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Privado. Hoje nós vamos trabalhar justamente com a condição jurídica do estrangeiro, mais recentemente denominada também de a condição jurídica do migrante. Isso a partir, então, justamente ali da nova lei, né, de imigração, que passou a tratar o estrangeiro como migrante, evitando, então, o uso dessa terminologia, até mesmo para separar da ideia anterior que existia de que o estrangeiro era persona não grata, e também pelo fato de que o Estatuto do Estrangeiro de 1980 ele tinha uma conotação muito mais securitária, né, de segurança nacional, do que propriamente de defesa dos direitos inerentes à pessoa humana. Então, em virtude disso, vocês podem encontrar com essas duas terminologias. Então, alguns livros vocês podem encontrar como condição jurídica do estrangeiro e outros mais recentes como condição jurídica do migrante. Mas ambos estão ligados justamente, pessoal, à questão migratória, que existe já há milênios e que não deixou de ser um assunto em voga nos dias de hoje, se a gente pega, né, por exemplo, os casos que nós tivemos nas últimas décadas, em especial nos últimos 10 anos. Isso porque a situação dos não nacionais se assemelha cada vez mais à situação nossa como nacionais. Existe, então, uma universalidade dos direitos humanos e cada vez mais também o incremento desses fluxos internacionais. Lembrando que a migração ela pode existir tanto internamente, dentro de um único país, que são os deslocamentos internos, como também além fronteiras, que é justamente a migração internacional. E esse novo paradigma, então, de tratamento do estrangeiro, não acabou eliminando todas as formas, né, pelas quais eles são tratados, algumas vezes até de maneira peculiar, mas mudou, pelo menos, como eu disse para vocês, a terminologia. E a mobilidade migratória internacional, ela regula os direitos dos indivíduos em situação desse deslocamento transfronteiriço, ou seja, além fronteiras de um determinado Estado soberano, que pode se dar pela imigração ou pela emigração, e também pelo fato de que muitas vezes essa migração ela pode ser uma migração permanente, ela pode ser temporária, né? Ela pode ser forçada, ela pode ser facultativa, e vai se dar justamente dentro de um determinado país do qual nós não temos a nacionalidade. Então, em virtude disso, nós temos alguns marcos que são considerados marcos jurídicos, justamente com relação à migração humana. E esse marco principal, ele se relaciona à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que traz em um dos seus artigos que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu próprio país de origem, a sua terra natal, e também o direito de regressar ao seu país. Então, o que traz, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela traz justamente essa liberdade que nós temos na nossa Constituição Federal de 1988, que é o direito de ir e vir, só que aqui em escala mundial, e não apenas em escala nacional. E, para isso, é condicionado, então, a prática, como, por exemplo, a observância de certas normas estabelecidas por cada país, a própria anuência dos Estados soberanos, né, que no seu interesse nacional pode estabelecer ou não determinadas restrições à presença de não nacionais em seu território, e isso porque nenhum país, pessoal, é obrigado a receber um migrante, né, um estrangeiro,
no seu território. Então, não há nenhuma norma internacional, seja ela inserida numa convenção, num tratado internacional, ou até mesmo decorrente do costume, com o chamado direito constitucionário, ou qualquer outro tipo de norma, que vá obrigar um determinado país a aceitar o estrangeiro em seu território como regra, tá? Então, como regra, a gente não tem isso dentro do ordenamento jurídico de nenhum Estado. A única situação que nós podemos encontrar na qual o Estado ele tenha que acolher um não nacional dentro do seu território